Bom dia. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para desmascarar uma certa pessoa que tem um canal no YouTube e que se presta a fazer acusações sem ter noção do que está falando. Essa pessoa tem um canal e se diz ateu, e no seu canal ele tem uma playlist denominada de Psicopatas Sagrados. E lá na sua playlist ele tem vários vídeos, e entre uns desses vídeos ele comentou um certo tempo que no livro Juízes da Bíblia tem a história de um levita que teria esquartejado a própria esposa e teria dividido as partes do corpo da mulher entre as tribos, e que mesmo o povo sabendo disso, não tomou nenhuma atitude contra o levita. Então eu vou estar aqui passando para vocês o que realmente aconteceu segundo a narrativa no livro Juízes, capítulo 19 e 20, que é para provar que esse rapaz, ou ele tem dificuldade de interpretar um texto, não sabe o que é hermenêutica, ou ele é um desonesto. Bom, eu queria fazer antes de dar início a narrativa da história e explicando, eu queria deixar aqui claro para vocês o seguinte: quando a gente vai ler um texto, tentar entender uma certa história, é essencial que você aceite aonde aquela história foi desenrolada, quem escreveu, para quem escreveu, qual foi o tempo, qual era o tipo de cultura daquela época, né? Que é para você ter uma noção do ambiente e você tirar suas conclusões de forma com menos erros, né? E eu acho que esse rapaz que faz esses vídeos, ele não leva em consideração isso, né? Eu acho que ele não sabe nem o que é hermenêutica. Ele não sabe porque ele é muito dado a definir as coisas, o ambiente, todas as situações em que ele convive. Ele é dado a definir isso só através dos sentidos, né? Ele não transcende essa limitação, porque você vai ler um texto, você só estará vendo o texto, mas a essência dele, que é a história, o desenrolar da história e a finalidade dele, se você for dado muito a materialidade, você vai até interpretar, mas limitado. Por isso que os indivíduos têm muita dificuldade de fazer uma boa redação no Enem, né? Porque se tem dificuldade de interpretar, também vai ter dificuldade de desenrolar uma narrativa para determinado assunto. Então esse rapaz, ele tem uma dificuldade muito grande, ou então ele é um desonesto, ele faz isso por maldade. Mas vamos lá que eu vou desmascará-lo. Ele diz que lá em Juízes 19:20 tinha um levita que tinha esquartejado a sua esposa, mas ele não conta os detalhes da história. E a história se desenrola assim. Existia um levita que vivia isolado, né, e solitário, e arruma uma senhora lá para esposa. Passado um certo tempo, a senhora o trai, adultera, né, contra ele, e vai embora para a casa dos seus pais. O levita, se sentindo só, vai atrás da sua esposa e vai com a intenção de falar de coração aberto para ela, segundo a narrativa. Eu não vou estar aqui citando o versículo, não, que o capítulo é o 19 e 20, são 2 capítulos. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá e confrontem o que eu estou falando com o que está lá escrito. Mas continuando, o levita resolve ir lá. Chegando lá, a moça vê ele, né, encontra-se com ele e apresenta ele ao pai dela. Aquele ambiente todo de uma pessoa conhecer outra, o reencontro dele com a moça lá, faz com que as pessoas emocionalmente, né, fiquem alteradas e tal. E o pai da moça convida ele para beber, comer e tal. Só que ele queria passar o quê? 1 ou 2 dias, né? Aí ele passa um dia, se eu não me engano, 2 dias. No terceiro dia ele quer vir embora. O pai da moça pede para ele não ir embora, passar mais uma noite comendo e bebendo.
comemorando. No outro dia ele quer ir embora. O pai da moça pede novamente para ele ficar. Aí já vão 5 dias. Eu sei que no 6º dia ele resolve ir embora. Acontece que naquela época as 12 tribos não tinham o sistema de realeza, né? Não tinham um rei para unificar as 12 tribos e transformar em uma nação. Era um mesmo povo, mas cada um com seu chefe diferente. Eles se dividiram em 12 tribos após a morte de Moisés. E existia tribo que tinha leis diferentes uma das outras. Ou seja, aqui e ali existia uma mistura, mas o povo tinha o mesmo ideal. E naquela época, por conta disso, existia uma certa instabilidade. Mas mesmo assim, a nação sobrevivia. E esse levita fazia parte de uma dessas 12 tribos, que é a tribo dos levitas. Aí, continuando, voltando para o ambiente lá da casa do sogro lá, o rapaz pega a moça no 6º dia. Ele tinha levado também um servo com ele, um ajudante, um homem que o ajudava e um jumento. Aí, no 6º dia, ele pega a mulher, o ajudante dele, o serviçal, né, e o jumento dele e toda a sua carga, e vai de volta para casa. Ao chegar em determinado local, quando o dia já estava anoitecendo, ele tenta entrar numa cidade. O serviçal dele, o ajudante, diz que ele não vá para ali porque se tem notícia que aquele ambiente é um ambiente perigoso. Ele desvia o caminho e segue em frente. Lá na frente ele encontra uma cidade chamada Gibeá, ou é Gibeã. O nome é mais ou menos assim, eu estou sem a Bíblia aqui, mas a história eu sei de cor. Ele encontra essa cidade chamada Gibeã, que era conhecida como a cidade dos Benjamitas, e resolvem fazer parar ali e passar a noite. Eles vão. Como a cultura da época exigia, né? A cultura entre eles lá exigia que um visitante, quando chegasse a uma cidade estranha, fosse convidado por alguém, e ele esperava alguém convidá-lo para passar a noite na casa dele, ele ficou na praça com a mulher lá e o seu serviçal lá, o seu ajudante lá, esperando alguém convidar. Passou um certo tempo, ninguém convidou, passou um senhor, aí convidou ele para ir para casa dele. Ele foi, tal, tá lá. Chegando lá, eles vão jantar, tal, depois, certa hora da noite, quando tá tudo se iniciando para dormir, aí vem um monte de habitantes daquela cidade, um pessoal, né, os devassos sexuais pela narrativa que tá lá, né, com pensamentos infames, né, satânicos, aquela ideia de sexo a todo custo, e força o dono da casa a dar o levita como presa para que eles satisfaçam as suas vontades mais insanas, né? Isso não cita na história, ele só faz a acusação. E eles querendo o levita como presa, para saciar sua sede sexual. Tomara que um de nós não encontre pessoas assim em nenhuma cidade por aí um dia quando a gente for visitar, porque do jeito que vai as coisas, nós teremos um futuro sombrio, porque as coisas estão partindo para esse mesmo nível no momento atual, na contemporaneidade em que vivemos. Mas aí o dono da casa, continuando, o dono da casa pede para o pessoal relevar, porque ele oferece ao pessoal a filha dele e a esposa. O dono da casa oferece, mas o pessoal só quer o levita. Mas aí o levita, naquela confusão toda, vai e entrega a sua própria mulher ao pessoal. Eu só queria aqui também adicionar algumas informações que não tem a ver com a história, mas tem certa relação. Naquela época parece que era de praxe, numa situação dessa, se dá a própria esposa ou filhas para aqueles desejos, né? Quando as pessoas desejavam isso à força, né? Para evitar uma certa morte ou uma relação entre indivíduos do mesmo sexo. Parece que a cultura daquela época na região era da própria mulher ou a própria filha, porque se a gente for ver a história de Abraão, é quase do mesmo jeito. Ele chega no Egito, quando sai a andar pelo mundo, chega no Egito com medo de ser morto, né? E sabendo que a esposa é bonita e sabendo que os homens, quando desejam uma mulher e tem o poder, toma força, aí ele vai e entrega a própria esposa ao faraó lá no Egito. Como o faraó já tinha um conhecimento sobre Deus, o faraó depois é alertado na sua consciência que aquela mulher é de Abraão. Se a gente for para a história de Ló,
em Sodoma e Gomorra, acontece o mesmo problema. Os caras querem sacanear com Ló, mas aí ele oferece as filhas, né? Aí os anjos vai e intercedem, né? Aqueles seres, né, que eles diziam que era anjo. Intercede por eles, os anjos cegam a turba, né? A turba de devasso sexual. Agora, também essa história se repete agora com o levita, né? Ele dá a própria esposa. Então existia um certo padrão, né, para esse tipo de situação, né? O padrão era dar a filha ou a esposa. Mas voltando para lá, então ele dá a própria esposa. O pessoal pega a esposa, passa a noite todinha fazendo sexo lá com a mulher. E isso o rapaz aí não narrou no seu vídeo, né? Ele deveria ter citado a infâmia desse pessoal, mas ele não cita. Ele tem uma sede tão grande de renegar as religiões que ele só cita que o levita matou a mulher, mas ele não explica a história, ele não explica os detalhes, né? Querendo dizer que só o levita e a religião judaica, a religião dos israelitas é que é o mal para o mundo. Aí, voltando à história, de manhã o levita acorda após passar a noite, acho que ele não dormiu, né? Passou a noite vendo a mulher gritando lá, só pode ser. Eu não sei como eram os detalhes disso aí, mas aí quando ele acorda, amanhece o dia, ele resolve já ir embora e vê a mulher na porta da casa caída, aí diz assim, levanta-te e vamos embora. Mas a mulher não responde. Quando ele vai olhar, a mulher está morta. E aquilo, né, o deixa indignado. Deixa indignado porque os indivíduos, além de fazerem essa coisa desumana, ainda mataram a mulher, né? Aí eu acho que ela não aguentou, né? Um monte de infame lá fazendo essas coisas. E isso o rapaz do vídeo não narra, né, rapaz? Você deveria dar um dedinho de crítica, né? 2 dedinhos de crítica a essa turba de infame que vieram estrupar o rapaz e depois estruparam a mulher do rapaz. Porque você não criticou o pessoal, criticou a cidade que apoiava eles, mas critica a religião judaico-cristã e critica o levita, dizendo que o levita é um psicopata. Tome vergonha na sua cara. Você deveria ter contado os detalhes. Mas voltando ao assunto, à história, ele vê a mulher naquela situação, bota ela no burro e, indignado junto com o seu serviçal, vai embora para sua região. Chegando em casa, ele fica tão revoltado que ele toma a decisão de tentar persuadir todas as 12 tribos para que tomem uma iniciativa contra esse povo, né? Essa turba de infame, de devasso sexual que fizeram isso com a esposa dele. E ele chega à conclusão que só há um jeito de chamar a atenção das 12 tribos. É cortar o corpo da mulher em 12 partes e a cada tribo ele dá uma das partes do corpo da mulher, que é para chamar a atenção, para comover, levar cada chefe de cada tribo a um estado de comoção que eles tomem uma resolução contra esses infames lá. E é o que acontece. Os 12 chefes da tribo chamam ele e perguntam a ele por que ele fez aquilo, porque o pessoal também não sabia da história, né? E como era isso o intuito dele, chamar a atenção do pessoal, o pessoal chama ele para prestar conta. E ele vai e conta a história do jeito que aconteceu. O que é que acontece? Os 12 chefes das tribos se reúnem e resolvem tomar uma atitude contra essa turba de infame, de viciado, de devasso moral, devasso sexual. E eles se reúnem e vão ao encontro lá da cidade, né, de Gibeá, cidade dos benjamitas, onde morava esses infames sexuais, né? Tá vendo, rapaz? Você aí do vídeo, veja o que acontece quando a sexualidade, os indivíduos extrapolam os limites, né? Então, os 12 chefes resolvem tomar uma atitude contra esses infames e reúne uma turba de guerreiros, né? E vai para a cidade tomar uma atitude contra esse pessoal. Chegando lá, eles falam com o chefe da cidade lá para entregar esse pessoal a eles, para eles fazerem justiça. E o pessoal da cidade, o chefe lá da cidade, não sei, o rei, mas alguém que assumia a cidade como líder. O pessoal, esses líderes, dizem que não vai dar essa turba de devassos morais, né, sexuais. Bom, se eles não dariam esse pessoal
para que os israelitas fizessem justiça em troca de todo o mal de sua cidade, era porque eles também gostavam da mesma coisa. Então aquela cidade vivia numa imundície só, né? Porque apoiava isso. Eu tô me lembrando aqui de um certo país aqui que fica com uma história de uma ideologia, tendo como base o ateísmo, que não quer acreditar em nada, e essa ideologia faz com que os indivíduos façam tudo que dê na telha e a polícia não pode fazer nada, porque esses indivíduos, ladrões, devassos, assassinos, são apoiados por essa turba de chefe de estado, de político, né? Então isso me traz para o presente atual, que é o que está acontecendo aqui, e vamos voltar agora para lá. Então chegando lá, eles se negam a dar, né, esse pessoal, para que seja feita justiça, e o pessoal de Israel, das 12 tribos, fica indignado e resolvem atacar a cidade, tomar a força lá. Quando resolvem atacar, sofrem 2 perdas, só que a partir da segunda perda, que eles perdem vários guerreiros nas batalhas lá, tentando invadir a cidade, eles resolvem fazer uma espécie de armadilha, né? Chama o pessoal, passa a impressão que estão saindo da cidade para chamar os habitantes, os guerreiros daquela cidade para fora, que era para outro grupo atacar a cidade por trás. E é o que acontece. Eles vencem a batalha lá fora e o outro grupo invade a cidade e toma de assalto a cidade. Agora os 2 grupos invadem, depois do grupo que estava fora vencer a batalha lá fora, os 2 grupos invadem a cidade e acaba com a cidade, né? Incendia, faz tudo que... A ira é um negócio fora do... A ira, quando toma conta da alma dos indivíduos, elas fazem os indivíduos a tomar certas atitudes, né? Então eles tomam de assalto a cidade, queima tudo, mata todos os homens, mata todas as crianças de sexo masculino, deixa só as adolescentes de sexo feminino, os adolescentes de sexo feminino. Para quê? Deveria ser para usar como concubina, deveria ser para usar como serviçal, né? Para usar elas, para fazer sexo, como esse rapaz desse canal aí fica acusando, eu tenho certeza que não. Porque eles não poderiam querer julgar o pessoal da cidade porque tinha feito aquilo com o levita e depois querer fazer isso com as adolescentes. Tem lógica isso? Então eles estavam se contradizendo se fosse pegar essas adolescentes para fazer as estripulias que a turba de devasso fez com a mulher do levita, né? Então, depois disso, tomaram a cidade, né? Fizeram justiça e o levita, né? Com o pessoal lá, não tem toda essa culpa, ou não pode ser chamado de psicopata sagrado, de acordo com o dono do canal, porque foi uma situação que foi se desdobrando na medida em que os fatos iriam acontecendo. Só que o dono do canal omite os fatos verdadeiros. E para fazer a sua acusação, ele vai direto ao rapaz, né? E direto ao fato que levou ele a fazer a acusação ao rapaz, que é o rapaz, o levita, ter esquartejado a sua esposa. Ele esquartejou, foi chamado para prestar conta, contou a história e daí aconteceu isso. Resultado, invadiram a cidade, fizeram tudo isso e por culpa de quem? Hein, rapaz, dono do canal? Se a mulher do levita não tivesse traído ele e ido embora, teria acontecido isso? Você acha que isso era um fato isolado? Não é um fato isolado, isso não justifica. Não, rapaz, não tem nada a ver, porque se ela não é fato isolado, isso é como a raiz de uma árvore, até chegar ao broto em cima. A raiz foi a atitude que ela teve com o levita, ter traído e ter fugido de casa. Daí o levita ficou triste, foi embora, ainda aceitou ela, né? E chegou ao ponto de ir para lá, para casa do sogro lá, passou por aquele problema todinho, comendo, bebendo lá, né? Perdendo tempo, porque culpa dela e do sogro, querendo que ele ficasse mais dias. Ela se tivesse vindo no outro dia, não tinha acontecido aquilo. Mas na medida em que você sai daquilo que é normal, acontece esse tipo de coisa. Agora eu te pergunto, rapaz, tu, dono desse canal aí, o levita é psicopata? Quem é o psicopata dessa história? Psicopatas são a turba que foram estrupar ele e terminaram estrupando a esposa dele. Quem é psicopata? Psicopatas são os chefes lá da cidade que não quiseram entregar a turba, o grupinho lá de devassos, porque se tivesse entregue, tinha salvado a cidade. E olha que os judeus lá, os israelitas, ainda pediram a ele. Foram pessoas honestas. Pediu a eles para eles entregar essa turba de devassos morais.
imorais. Então quem é aqui o psicopata? Psicopatas são a turba que foram tentar estrupar o levita. Esses é que são os verdadeiros psicopatas. E quanto a você, dono do canal, aprenda a interpretar texto e procure saber o que é hermenêutica, né? Porque você não passa de um desonesto. Quando você for fazer uma acusação, você leia o texto. Leia o texto, tente entender para não estar falando bobagem, ok? E fica aqui um recado para vocês ateus. Cuidado com aquilo que vocês desejam, cuidado com aquilo que vocês fazem. Toda ação tem uma reação. Vocês odeiam a Deus porque o cristianismo requer ética e moral. E a maioria de vocês, não vou aqui generalizar, a maioria de vocês não gostam disso, né? Não gostam disso. E você que acha que a mulher do levita tem o direito de escolher a fazer com o corpo o que bem quer, você é que é o verdadeiro psicopata, porque eu sei que a maioria de vocês é que gostam disso. Então fica aqui o meu recado para vocês, ateus.